E nesse caso, então, quando a pessoa, sabendo já de toda essa metodologia, do processo, se ela toma o passe e ela não se sente bem, qual é a orientação que você dá, Jacó? Num caso com o magnetismo, você tem que voltar ao magnetizador. No nosso caso particular, no meu caso particular, que trabalho numa instituição lá em Natal, em Parnamirim, nós temos um trabalho de pesquisa e aprofundamento em magnetismo. E nós temos um critério de avaliação, portanto, nós temos um feedback imediato. Nós temos, quando a pessoa chega antes do passe, ela diz como passou a semana, e depois do passe ela volta e diz se sentiu alguma coisa, como está, a gente dá um tempo, nem fazemos a entrevista de imediato, para dar um tempo para saber se a pessoa realmente está bem. Se ela não está bem, ela retorna e a gente faz uma nova reavaliação e há todo um procedimento. Hoje o índice de retorno é mínimo. Por quê? Porque como nós já estamos fazendo isso há muitos anos, os magnetizadores que trabalhamos na equipe, nós já temos muita segurança. Muito dificilmente algum caso escapa. Mas mesmo assim escapando, a pessoa retorna. Retorna para que a gente possa corrigir. Porque uma das grandes vantagens do magnetismo é essa. Você tem como reverter um processo. Mesmer, no início, ele dizia assim, era uma das regras dele. Todo início de tratamento magnético começa com um aprofundamento da crise. Isso relativamente está correto. Mas nós hoje sabemos que essa crise ela pode já ser previamente contornada antes da primeira sessão ser concluída. Então, ele tem razão. Se você fizer o início do tratamento e parar quando achar que completou, a pessoa normalmente entra numa crise. E se ela não está divertida disso, ela pensa que o passe fez mal. É mais ou menos como uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, mas você sabe que após a cirurgia você vai ter um período de repouso. Sim. Se ninguém lhe diz isso, você sai da cirurgia crente que já está tudo pronto, você pode se complicar. Ou na homeopatia, o agravamento do quadro. Também tem muita relação. Tem muita relação. E no magnetismo acontece isso. Só que hoje, já exatamente fruto de todos esses estudos, nós já temos como evitar esse agravamento, já por medidas de prevenção no próprio magnetismo. E qual é o alcance do passe, Jacó? Apesar de eu ter usado ainda há pouco essa palavra para uma outra situação, o passe, quando nós tivermos total domínio dele, ele será a grande panaceia que a humanidade busca. Ou seja, o grande medicamento para tudo. O que está faltando de fato é uma dedicação no estudo, na pesquisa e no aprofundamento. Por exemplo, os espíritos dizem para Allan Kardec que o mecanismo do magnetismo atua através do sistema nervoso. Nós aqui temos duas opções, ou acreditamos ou duvidamos disso. Se acreditamos, devemos trabalhar a favor. Se duvidamos, temos que fazer a pesquisa. Ou seja, numa ou noutra situação, a gente teria que aprofundar. O que é que nós fazemos em relação às pessoas que têm problema no sistema nervoso? Não fazemos nada magneticamente. Por que não fazemos? Porque não pesquisamos. Porque se os espíritos estão certos, por exemplo, uma doença como o mal de Parkinson, tem todas as chances de, num futuro muito próximo, muito breve, nós temos uma boa resposta dentro do magnetismo. Mas agora é preciso que os magnetizadores se dediquem a isso. Se você me permitir, nós já tivemos 2 anos seguidos um evento que se chama Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. O primeiro foi em Natal e o segundo foi agora em março, na cidade de Aracaju. E lá em Aracaju, nós já tivemos uma surpresa maravilhosa com alguns resultados extremamente recentes de experiências. Por exemplo, existe uma doença gravíssima chamada esclerose lateral amiotrófica. Conheço. É conhecida como ELA. Esta doença, até onde se sabe, até hoje, a ciência não tem nenhum projeto que leve a qualquer reversão da doença. Isso mesmo. Em Aracaju, no grupo que está pesquisando, também um dos grupos, ele tratou de um senhor que já tinha começado a ter a paralisia das pernas e a dos braços. Na mais grave de todos os processos, no mais grave de todos os processos de ELA, porque é exatamente a que pega a parte do bulbo do cérebro, é a mais grave de todas, porque ela é mais rápida e é irreversível e é fatal. Eles começaram a fazer o atendimento nesse senhor com um outro agravante. Ele não acreditava, totalmente descrente, e um indivíduo como ser humano, pelo que me contaram, um indivíduo extremamente raivoso. Portanto, ele tinha toda uma característica para que tratamento nenhum desse resultado. Verdade. E o pessoal começou a aplicar o magnetismo com ele em 3 sessões por semana. E pela primeira vez na história, pelo menos até onde eu saiba, pela primeira vez na história,
Uma pessoa com paralisia de membros, voltou a ter sensibilidade e movimento nos membros, com menos de 3 meses de aplicação do magnetismo. A pesquisa é extremamente pobre, por quê? Porque é um único caso e é extremamente recente. Não se sabe até se daqui a mais 1 ou 2 meses agrava tudo. Não temos ainda um dado para dizer assim, vamos colocar isso na imprensa? Não tem como, é muito novo, ainda é muito pobre. Mas a evidência é muito grande. Então existe de fato meio de você alcançar o sistema nervoso e provocar as medidas de reversão que são necessárias. Agora, quem está disposto a fazer isso? O problema é que as casas espíritas todas já têm as suas agendas, já têm as suas programações e tem todas elas contam com um ponto pouco favorável. É difícil você encontrar uma casa espírita que tenha trabalhadores em quantidade e em qualidade. Então são 2 dificuldades. Aí o trabalho vai muito, extremamente lento. Mas assim mesmo vai acontecendo. Por exemplo, sobre a depressão, hoje a gente já tem unidades nos Estados Unidos, temos em Pelotas, temos aqui em Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Recebi semana passada uma correspondência de Sorocaba, que tem um núcleo em Sorocaba implantando. E lá no Nordeste, quase todas as cidades grandes já têm aplicação de terapia de magnetismo contra a depressão, com resultados que a gente fica estarrecido. Só que isso vai demorando, que as pessoas demoram a percebem que quando quiserem aplicar tem que ter uma equipe, não é uma única pessoa. Então tem que ter um setor, tem que ter uma unidade, tem todo um trabalho. E hoje ainda, desculpa eu estou falando muito, mas é para passar bem a informação. Tem uma unidade que foi a primeira unidade fora do Brasil que começou a trabalhar com depressão, que era na cidade de Pompano, na Flórida. O núcleo que lá estava se uniu agora a um núcleo numa cidade vizinha chamada Deerfield. E eles estão trabalhando junto com o núcleo de Baltimore. E o núcleo de Baltimore está dando suporte científico para fazer a pesquisa científica para a publicação do resultado numa revista de ciência médica americana. Maravilha. Talvez a partir daí comece as pessoas a verem com outros olhos. Muito bom, Jacó. Você veja, é o magnetismo, é o passe caminhando. Jacó, nós vamos precisar fazer uma pequena pausa, um breve intervalo, mas voltamos com histórias, outros casos para que as pessoas possam se identificar e compreender melhor o magnetismo e o passe. Agora uma breve pausa, você continua ligado, voltamos já com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.